Alô, fazendeirada do Brasil, presidente Cal, da BCZ. Presidente, te trazer aqui é sempre muito fácil, né? Eu pensei que nesse período de eleição na BCZ ia ser mais difícil, mas não, te liguei e você falou, não, Cruzado, estou disponível. Disposição. A gente aqui conta muito, Cruzado, com o teu programa para poder falar um pouco mais para esse público, essa zebuzada aí do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Você foi bem o seu leilão? Foi tranquilo, né? Foi ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Por menos que a gente queira, o assunto é eleição, presidente. Vamos Ainda lá. mais quando fala com o presidente. Por exemplo, me fizeram uma pergunta, por que será que o Fred escolheu o Cal? O Cal escolheu o Fred. Não, ao contrário, o Cal escolheu o Fred, né? Por que o Cal escolheu o Fred? Fizeram outras perguntas. E as contas da BCZ? Será que o presidente explicaria? Tudo, é hora essa. Então tem perguntas assim, perguntas contundentes, que não sei se é guerra de mídia ou o que é. Na verdade, as campanhas pegaram fogo. Sim. E uma parte da mídia noticia uma coisa, outra parte noticia outra. Vamos fazer um programa assim? Pode? Vamos agora. É? Você pensou que eu ia te chamar aqui para falar disso também? Não, mas é uma conversa boa e uma oportunidade boa, Cruzado, para a gente explicar algumas coisas, né? Eu entrei aqui lá com o Orestinho, tive a grata satisfação de ser diretor do OT, do Orestinho, lá em 2004. E aí passei pelo Zé Olavo e passei pelo Duda, com muito respeito à casa, né? Sempre tive isso. E quando o Duda resolveu escolher um candidato para escolher para essa sucessão, ele me chamou, conversou comigo. Eu sempre achei que a responsabilidade é muito grande, né, com relação à BCZ, mas encarei o fato de ser candidato à presidência da BCZ lá em 2012. Na época tinha um bochicho, que o Arnaldo também queria ser candidato, lá atrás. Arnaldinho. O Arnaldinho, uma movimentação nesse sentido, e eu chamei o Arnaldinho, falei, Arnaldinho, vamos junto nesse negócio. Né? A gente é do mesmo lado. Naquela eleição lá atrás, meu pai, Fernando Paranhos, contra o Dr. Romulo Kardec, que virou a ser meu sogro, Arnaldinho estava ao nosso lado, então a gente sempre comungou das mesmas ideias. E ele topou, e vinha comigo como vice-presidente e me fez um pedido muito bacana da parte dele, e só um pedido. Ele queria muito levar para a diretoria da BCZ um primo dele. Falei, mas qual o primo, Arnaldo? Ele falou, o Juninho. Eu falei, o Juninho eu não conheço. Não, o Rivaldo Júnior. Eu falei, Rivaldo, já ouvi falar, o cara do sindicato e tal. E aí foi feito. É Rivaldo Júnior? É o Rivaldo Machado Borges? Exatamente. É Rivaldo Júnior? Exatamente. E aí a gente fez isso, fomos lá no Rivaldo, chamamos ele, compromisso cumprido, né? O Rivaldo está junto com a gente. E fez um bom trabalho, diga-se de passagem. Diretor do Progenética, muito atuante, e está sempre aí com a gente. Então, assim, existe nesse negócio de eleição, os ânimos se acerram um pouquinho, então existia um boato, você não tinha um compromisso com o Arnaldo, não tinha isso. Cruzado, eu acho que a BCZ é uma entidade tão séria, tão grande, tão profissionalizada, que eu não faria nunca um compromisso para uma sucessão. Não faço e não farei. Né? A sucessão ela deve ser conquistada por aquelas pessoas que têm realmente um comprometimento muito forte com a casa, uma disponibilidade muito grande em servir o Zebu, em servir a casa, e um conhecimento geral do que é aquilo ali. E aí eu queria tocar nesse assunto. Por que o Fred? Por que o Fred? Por que a gente escolheu o Fred? Por que não o Arnaldinho? E por que não o Arnaldo? Então vamos nessas duas. O Fred é uma pessoa altamente capacitada, né? Ele é veterinário, com pós-graduação no Canadá, foi dos primeiros a trazer biotecnologia de reprodução aqui para o Brasil, e há pouco tempo agora fez mais um curso de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, que capacita ele para a administração. Durante esses 3 anos nossos, o Fred foi um dos diretores mais atuantes da casa. Se você me perguntar, a tua gestão você quer que ela seja reconhecida de que forma? Melhoramento genético, não tem a menor dúvida. A sua, A nossa gestão. Aos 3 anos nossos, tiveram várias ações em vários setores, mas o melhoramento genético foi o nosso grande desafio. Pegar o PMGZ e transformar ele naquilo que a gente sempre sonhou. Além de ser o maior programa, ser o programa que mais agrega valor ao trabalho, que traduz isso, inclusive, comercialmente. E a gente conseguiu, porque a gente tinha um diretor muito firme, atuante, participativo, que é o Fred. E outra característica do Fred, que além dele levar muito bem essa área do melhoramento genético, ele foi espetacular também em todas as outras áreas da casa. Então tem uma discussão sobre gestão, ele participa, tem uma discussão sobre marketing, ele está junto, sobre mercado internacional, é um cara muito atuante, tem todas as características. Por que não, Arnaldo? Primeiro porque ele nunca falou comigo o que queria ser, absolutamente, em nenhum momento.
Nunca teve a postura de candidato a presidente. E eu falo isso sem nenhum desprezo, de forma alguma. Sem nenhuma ofensa. Não, Arnaldo é uma grande referência de técnicos para o Brasil. O Zebu deve muito a ele por todos esses anos de trabalho que ele fez nas pistas de julgamento, nos acasalamentos, em tudo isso. Mas para mim foi uma grande surpresa ele querer ser candidato a presidente. Por quê? Esses 2 anos e meio, quase 3, que a gente está aí à frente da BCZ, nunca me perguntou quais são os desafios da BCZ, quais são as oportunidades da BCZ, como é que está o financeiro, como é que está o contábil, como é que está o RH, nunca teve isso. Então, assim, para mim foi uma surpresa. Então, se o Arnaldo tem competência para ser ou não presidente da BCZ, eu não sei, que eu não conheci o Arnaldo gestor, conheço o técnico. E o Fred eu conheço o gestor. O Fred é craque, o Fred é bom. Então, você acha que isso encerra a sua resposta? Absolutamente. O Fred é mais gestor? Muito gestor. Pode ser que o Arnaldo jamais, mas você conhece o Fred. Participativo e mostrou isso durante a gestão. Tanto mostrou, Cruzado, que dos 17 diretores, eles são pessoas independentes, empresários do Brasil inteiro, pessoas criadas, né, homens. 15 estão junto do Fred. Apenas o primo, Rivaldo, Juninho, Rivaldo, está junto com o Arnaldo. Então, assim, sem desmerecer absolutamente, o Arnaldo é um craque, é uma pessoa que a gente tem que admirar muito, muito pelo trabalho que ele sempre realizou. Mas para essa função da BCZ, eu me sinto muito mais confortável com o Fred. Ele prega mudanças, né? Precisa de mudança nesse momento? As contas precisam ser melhor olhadas? Gastou-se mais do que podia gastar? Desculpa, eu não estou sendo agressivo com você, não. Né? Eu acho ótima essa pergunta sua, eu acho perfeito. Você está me ajudando. A BCZ precisa de mudança constantemente, ela é uma entidade dinâmica. Né? Em 2012, a gente precisava tomar uma decisão séria e corajosa, que o Duda, o grande presidente que essa casa teve, um dos grandes presidentes que essa casa teve, Eduardo Biagi, tomou essa decisão corajosa. E eu era diretor e eu participei dessa decisão corajosa, que era a incorporação dos salários das diárias técnicas dos nossos 105 técnicos de campo. Essa incorporação desse salário trouxe para a gente, Cruzara, um custo adicional à folha de pagamento da ordem de 4 milhões de reais por ano à BCZ. É um custo muito pesado para uma entidade que não tem isso de margem, de lucro. Então, qual que era o nosso desafio nesses 3 anos? Desafio consciente e planejado. Era tentar equacionar esse acréscimo de valor à folha de pagamento, que deu 12 milhões em valores de hoje, né? 3 anos, 4 milhões, são 12 milhões de reais. Sem repassar isso para o criador. Sem repassar isso para o criador. Por que a gente acreditava que era possível? Primeiro porque a BCZ tem uma equipe fantástica de gestão. E a gente conseguiu, vamos entregar agora no final da nossa gestão, essa conta equilibradinha. E aí vem um outro ponto que eu queria tocar junto com você. O resultado do ano passado deu 400 mil de déficit, deu mesmo, gente. Deu por um ajuste natural dessa situação de incorporação de 12 milhões de reais. E como a gente tem uma situação financeira, graças a Deus e aos nossos antecessores na gestão da BCZ, tem um colchão confortável de reservas financeiras, nos permitiu fazer esse ajuste em 3 anos sem repassar para o criador. O criador não merece pagar essas contas. Quem tem que pagar é a BCZ e ela está fazendo isso, Cruzara. Tá bom. Deixa eu te contar só mais uma última coisa. Não vai acabar não. Financeiro. Nós temos uma surpresa extraordinária com relação ao financeiro. No próximo blog a gente... Você tá bom de apresentar. Eu estou achando você inspiradíssimo, Arnaldo. Acordei cedo hoje. Você falou tanto em Rivaldo, é Arnaldo que eu estou trocando. Eu estou achando você inspiradíssimo. Você já fez alguma corrida hoje, alguma coisa? Você chegou aqui Acordei cedo, como de costume, 6 horas da manhã, estava na rua correndo meus 5 quilômetros. Porque você está com o diafragma solto aqui, está bem tranquilo. Eu até estava pensando aqui, vou chamar então o intervalo comercial, mas você fala daqui a pouco dessa surpresa, mas fica uma reflexão, né? Não pode repetir mandato na BCZ, né? Não pode. Mas eu tenho pensamento de um jeito, tem hora tem de outro, mas não cabe a mim pensar assim ou assado, que seja assim ou que seja assado, que seja desse jeito ou que não seja desse jeito. Só estou refletindo o seguinte, você chega ao final da sua primeira gestão, assim, completamente treinado, no auge do seu desempenho de trabalho. Talvez uma dobradinha fosse necessária, mas é estatutário isso, não mexe, né? E assim será o Fred ou será o Arnaldinho, quando chegarem ao final
da gestão, aquele que for eleito, vão estar muito melhor do que quando começaram. Mas, infelizmente, é assim, né? Há razões para que seja assim. Vamos para Campo Grande. De volta aqui com o presidente Cal, que eu terminei o bloco dizendo que você está na ponta dos cascos, né? Que você se sente muito à vontade hoje como presidente, né? Encerrando uma gestão e vai começar outra. E tem 2 candidatos disputando, será no dia 1º de agosto, né? Não virou briga isso não, né, presidente? Briga não virou, acho que não, espero que não, né? Acho que é dia 1º de agosto, a eleição concluída, todo mundo é a favor da ABCZ, do Zebu brasileiro, isso é uma entidade de classe, não é uma entidade política, ninguém está aqui querendo fazer carreira política. Eu imagino que as pessoas têm ideias diferentes, mas todo mundo querendo somar pelo Zebu. Querendo somar. Você falou que tinha uma surpresa na área financeira positiva? Surpresa, os resultados desse ano estão excelentes, viu, Cruzara? Para você ter uma ideia, numa crise violenta como essa que a gente está passando, de recessão do país, os nossos registros cresceram acima de 5,5%. Isso traz uma receita a mais para a entidade muito importante. Mas além do registro, o PMGZ cresceu bastante também. A gente, nesses 3 anos, teve um crescimento de 64% no PMGZ. E esse ano, especialmente, ele também está crescendo acima da média, está crescendo mais de 7% nesses 6 primeiros meses. Isso tudo, como eu te falei, trouxe para a gente um conforto financeiro desses 6 primeiros meses. E nós estamos auditando agora com a auditoria internacional, para eu saindo agora em agosto no nosso mandato, nós vamos divulgar já esse balanço desses 8 primeiros meses com essa chancela da auditoria. Mas os números são excelentes. Estou proibido de falar pelo meu diretor financeiro, mas eles são ali... Tranquilo. Contas em dias. Acima de 500 mil reais eu estou autorizado. Ótimo. Você encerra a sua gestão, Cal, como um presidente que viajou muito ou que deveria viajar mais do que viajou? Deveria viajar muito mais do que eu viajei, né? Eu acho que existe um sacrifício pessoal nisso, né? A gente fica muito longe da família. Eu fiquei quase 300 dias longe dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Mas é muito gratificante também você poder chegar em lugares como o interior do Pará, como o Rio Grande do Sul, até fora do país e levar o nome da ABCZ, de Uberaba, do Zebu brasileiro, dessa pecuária maravilhosa que vai alimentar o mundo. Não tem a menor dúvida disso. A pecuária brasileira, ela vai alimentar o mundo. Já é a mais importante comercialmente do mundo e tende a dobrar, triplicar, quadruplicar essas exportações. Então isso me incomodou um pouco também, nesse calor da campanha, alguns números soltos e fora de contexto confundem as pessoas, Cruzara. Isso chega a ser... Por exemplo, qual o número... Chega a ser qual o comentário que mais essa divulgação. Comentário que mais te chateou, por exemplo? Existe uma rúbrica na BCZ de viagens. Né? Todas as pessoas, e nós somos 340 funcionários, muitos dos quais técnicos de campo, que fazem mais de 13 mil visitas a propriedades rurais. Toda viagem de algum colaborador da BCZ, da diretoria ou de alguém que a gente contrata para uma palestra, vai para a mesma rúbrica, se chama viagens. Essa rúbrica é uma rúbrica de 2 milhões e 600 mil reais. É uma rúbrica alta. E aí soltam irresponsavelmente que o presidente gastou 2 milhões e 600 mil reais. Não foi. Até queria, viu, Cruzara, mas não dei conta de gastar isso. Não, você quer ver um resultado? Só para te passar os números, só para esclarecer isso. Desse valor, 360 mil reais é com relação à PMGZ, 682 são os ETRs e os funcionários viajando para dar dia de campo, capacitação, 121 da área comercial, precisa buscar parceiros, patrocínios, 133 do Progenética, que anda por aí fazendo feiras e precisa viajar, porque como é que você vai fazer Progenética só em Uberaba? Tem que viajar, tem que ir para outro estado, 49 mil de congresso, 251 mil de Brasília Quero, que é o projeto internacional da BCZ, o fantástico projeto, 392 de outro grupo, enfim. Números, eles precisam ser analisados dentro de um contexto, não fora. Isso incomoda um pouquinho a gente nesse calor da eleição. Mas tudo muito fácil de explicar e tudo muito transparente. A BCZ tem essa característica, viu, Cruzara? Nossas contas são abertas e transparentes, é uma beleza. E tem umas coisas que eu tenho a oportunidade de conviver mais aqui dentro da BCZ com rua. Porque é marketing, é comunicação, e de uma certa forma, ele é esse, o Bento, não é? Esse pessoal todo aí. O Mário agora no Brasília Quero. O Mário que está no Brasília Quero, o próprio Agrimedes, que está ali muito perto da diretoria geral. E tal. Eu convivo mais com esse pessoal aqui dentro. Convivo muito bem com você também. Mas o Juan, por exemplo, ele viaja às vezes. Ele fez uma viagem
recentemente, e aí na volta da viagem, eu falei, como é que foi, Juan? Lá, uns bate-papos que a gente tem assim de café ali em frente, ali no Lão, né? Falei, e aí, como é que foi? Aí ele foi me levando para a sala dele e lá ele me contou o projeto da pecuária eficiente. E que essa viagem dele a São Paulo durou menos do que deveria demorar, né, porque ele conseguiu vender o patrocínio da pecuária eficiente num tempo recorde. Exato. Parceiros abraçaram a ideia, que é aquela que tem o cartão verde, amarelo, aquela coisa. Você identifica, né, a situação do sistema de produção de cada propriedade e ajuda o cara a melhorar. Então são as do Juan, pelo menos, sei que todas foram produtivas, viagens altamente produtivas. Todas, né? Isso é muito fácil de explicar. Mas progenética, bem progenética, é ruim quando isso fica fora de contexto, só isso. Você já está bem pra caramba. Você está respondendo a perguntas e às vezes é uma oportunidade também de desabafar um pouco, né, de falar e tal. Mas sem briga, né, presidente? Sem briga. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa... Primeiro dos 12 anos que eu estou aqui, né, os 9 como diretor e esses 3 como presidente. E de toda a minha diretoria. Eu entendo que existe uma disputa aí eleitoral, que cada um quer... são propostas diferentes, é bom que fique claro. São bem diferentes as propostas. E cada um vê a BCZ de uma forma. Cabe ao eleitor, que é o associado, decidir o que ela quer, se ela quer a BCZ de um jeito ou de outro. Então, você que é eleitor, dá uma olhada nas duas diretorias, nas duas propostas e escolhe. É tudo muito tranquilo e eu acho que a democracia vai agradecer, a BCZ vai agradecer todo esse processo. Essa eleição está chamando a atenção do associado votante, porque tem isso, ele não é obrigado a votar, né? Não é obrigado a votar, e a gente tem 2 tipos de associados. O ativo, que é aquele que está movimentando o processo de registro genealógico, melhoramento genético, essa coisa toda, e o inativo, que é o que comprou o título de sócio, tem direito a votar, mas não tem se aproximado da BCZ nos últimos anos, saiu da atividade, alguma coisa assim. O grande desafio dos 2 candidatos é mobilizar todos, porque a BCZ trabalha para todos, inclusive para o inativo, Crosara. Essas ações que a BCZ tem feito, de representação política em Brasília. Há poucos dias agora a gente teve o GAF, Global Agrobusiness Forum, né, lá em São Paulo, um evento internacional falando de agronegócio, onde a gente teve a oportunidade de entregar para o presidente Michel Temer um manifesto de apoio ao governo federal, em nome de todo o agronegócio brasileiro. Quem foi escolhido para entregar isso? O presidente da BCZ. Eu tive a honra de entregar em mãos ao presidente Temer e ler no evento o manifesto. Isso porque as outras entidades que compunham, 64 entidades, inclusive, que compunham esse manifesto, reconheceram na ABCZ a liderança e a seriedade para fazer esse manifesto. Então, isso deixa a gente muito orgulhoso. Cabe comentar uma coisa que até ia deixar de lado, mas já que você citou isso, qual é o grande atrativo em ser presidente da ABCZ? O que move uma pessoa, no caso agora o Fred e o Arnaldinho disputando, mas pode ser que tenha mais gente ainda querendo também estar disputando, né? Queria estar no lugar de um dos 2, disputando e queria ser eleito, né? Muita gente quer ser. Por quê? Ganha-se bem para ser presidente da BCZ? Qual o motivo? Talvez esteja aí. É o status, a vontade de participar, de ajudar num segmento que é seu, que é o seu caso, lógico, não é? Você é zebuzeiro, é criador, seu pai é, sua família é. E aí a família do Arnaldinho a família do Fred também. Mas esse status, né? Essa coisa de poder estar assim, isso é atrativo, né? No meu caso, Grossaré, assim, eu relutei muito porque eu não queria ser. O meu caso foi um pouco o contrário. Eu nunca quis ser. Falar discurso na frente do presidente da BCZ? Não, para mim era a coisa mais difícil do mundo, falar publicamente, vir aqui conversar com o Crosara, é o trem mais difícil do mundo. Então, você teve que vencer etapas para poder, e como você falou, já passaram 3 anos, você fica calejado e acaba sendo natural. Mas no meu caso, existia um projeto muito bacana, que já vinha do Orestinho, do Zé Olavo e do Duda, com uma turma de diretores apoiando e pessoas de vários segmentos, que era exatamente levar a BCZ mais para o lado da pecuária comercial, desenvolver o PMGZ e levar a BCZ para o pequeno e médio produtor. Então, eu encarei esse projeto com a maior tranquilidade e foi o que me motivou a aceitar, realmente. Agora, só concluindo, 3 anos é suficiente. Você dá a carga toda e entrega para um cara que está disposto. Aquela opinião minha de que devia dar um repeteco, não deve dar? Eu acho, assim, pessoalmente, eu acho que 3 anos é o ideal. Eu acho que tem que entrar um outro novo, com gás, com força, com preparo, com disposição para poder tocar essa BCZ mais à frente ainda. Agora, interessante também a nível de comentário e também para você comentar, né? Mudanças sempre vêm automaticamente, né? Porque, por exemplo, se pensarmos em cada
administração passada, a que entrou na frente mudou muito. Muda. O Rômulo mudou, Muda. o Alzio Olavo mudou, e assim por diante, né? Cada um tem sua Você característica. mudou em relação ao Orestin, né? E a BCZ ela amadurece, então tem hora que é importante fazer um trabalho e na sequência já tem outro mais importante, a coisa vai amadurecendo. Agora, o que se me disseram no começo da sua gestão, assim que você entrou ali, você nem sabe disso. Eu andei sondando um pouco, né? Falei, o Cal. Porque eu me lembrava muito, você era criança, quando eu participei da disputa da eleição, assim, também participei divulgando, entrevistando o teu pai com o Rômulo, né? Sim. Aí eu perguntei, como é que o Cal entrou aí agora? Interessante, né? Disputaram a eleição os dois lá atrás, o Cal vai lá, casa com a filha do Rômulo, né? Já teve, assim, a disputa não foi tão severa, assim, não ficou nenhuma mágoa, né? Eles se tornaram família, inclusive, né? Laços familiares. E aí, eu fico pensando, né? Essa coisa de família, de ABCZ. ABCZ, o criador, você vê nos leilões isso, nos eventos, é muito convivência familiar, né? É um ambiente muito bacana, né? Porque você consegue exercer uma atividade econômica com um prazer muito grande. Você se fazer uma seleção genética, ver aquele trabalho ali do bezerro ser melhor do que os pais, isso te traz uma satisfação muito grande. Nossa. Quando você chega na fazenda de um zebuzeiro, você sempre é convidado para ver um bezerro, uma vaca ou um boi. Quando você chega na fazenda de um lavorista, ninguém vai te chamar para ver um pé de soja, um pé de milho. A diferença é essa. Existe amor, muito mais amor na atividade. Mas na fazenda do plantador de soja e de milho tem uma coisa que nos remete à pecuária, tem um churrasco. Oh, sempre tem. Sempre tem, churrasco tem em todo lugar. Eu vou chamar, fica mais um pouquinho, Tamo junto. para a gente falar do modelo que é a BCZ, muito rapidamente. Perfeito. Por exemplo, quando você percorre as exposições do Brasil inteiro, você vê diferença de ano para ano. Por exemplo, a BCZ gramou aqui a sua pista, fez um gramado tipo Maracanã aqui, maravilhoso. Ano seguinte já tinha recintos gramados, não é? Parece que ela serve um pouco de modelo. De referência. Daqui a pouco é rápido esse comentário. Campo Grande. Hoje o programa teve a participação aqui do Cal, presidente da BCZ. Muito obrigado, o programa está acabando, presidente. Eu comecei o programa meio te encurralando assim, contas da BCZ. Por que você escolheu o Fred? Uma opção de coisa, né? Só assunto bom. Só assunto Fácil bom. de responder. E você se revelou muito preparado, né? Você está muito preparado, né? Para assumir a presidência da BCZ, a gente tem que se preparar, Cruzara. Não é brincadeira, é a maior instituição da pecuária mundial, tem uma força muito grande hoje, não só técnica, mas também política. Então a gente tentou se preparar ao máximo, o melhor que eu podia, eu estou fazendo. Obrigado, Cal. Obrigado, Cruzara. Valeu! Um abraço, gente. Programa Zé Bom para o Mundo. Começa sempre às 11 aqui no estúdio do Canal do Boi, dentro da ABCZ.